Quarta-feira quente e o Gazeta Esportiva começa falando de Copa do Brasil, em especial do duelo entre Palmeiras e Internacional às 9h45 da noite no Beira-Rio. O Palmeiras tenta esquecer as 2 derrotas consecutivas no Campeonato Brasileiro para avançar. O Verdão tem a vantagem de empate depois do 1-0 no jogo de ida e pode até perder por um gol de diferença desde que balance as redes do Colorado. A principal ausência deve ser a de Guerra, que nem viajou com o resto do grupo. O Jean e o Rafael Veiga são os mais cotados para ficarem com a vaga. Com a zaga, aliás, né? Com a vaga? Com a vaga. A vaga. Se o meia... Se o meia venezuelano não joga, o Zé Roberto e o Edu Dracena, que não jogaram o clássico com o São Paulo, devem voltar à equipe após terem sido poupados. Juninho e Mike, que participaram da derrota no Morumbi e fizeram a estreia com a camisa do Palmeiras, não podem atuar na Copa do Brasil por já terem defendido o Coritiba e Cruzeiro na competição. Certo? Boa noite, Celso Cardoso. Boa noite, Flávio Prado. Boa noite, Flávio. Boa noite. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. O Palmeiras começou o ano, como papa-títulos, ou pelo menos essa era a expectativa, uma expectativa muito alta. Era apontado como favorito em tudo que disputasse. No Campeonato Paulista ficou no meio do caminho, foi eliminado pela Ponte Preta. Na Libertadores segue, mas segue sem empolgar. Na Copa do Brasil tem tudo para se classificar. Conseguiu aí uma vitória em casa por 1-0, foi gol contra, é verdade. Mas joga em Porto Alegre contra um Inter que vive uma das piores crises de sua história. Hoje, ainda mais com toda essa... surgiu o assunto aí, a gente vai falar daqui a pouquinho, de possibilidade de exclusão da Série B, o que eu também não acho que deixariam por fatores políticos. No Brasil, muitas vezes, a política fala mais alto do que a justiça. Às vezes o acordo político funciona melhor. No futebol sempre assim, então duvido muito que excluíssem o Internacional da Série B. Mas falando ainda sobre o Palmeiras. Então o Palmeiras tem tudo para conseguir a vaga. A questão é que se imaginava muito do Palmeiras, ele está apresentando menos do que se esperava. No Campeonato Brasileiro, em 3 jogos, perdeu 2. Na Copa do Brasil, ganhou só de 1-0 com o gol contra. Mas ainda assim, Flávio, eu vou ficar muito surpreso se o Internacional eliminar o Palmeiras hoje. Bom, boa noite, Celso, Michele, amigos do Gazeta Esportiva. A casa vai estar cheia. A torcida do Internacional vê nesse torneio a possibilidade de chegar na Libertadores no ano que vem. Trocou de técnico, aquela coisa de sempre, É mais fácil você entregar uma cabeça do que você admitir que está sendo incompetente. Internacional, que há 5, 6 anos era referência, hoje é uma referência de tranqueira, de coisa ruim, coisa mal feita. Palmeiras, ele pegou para ele uma responsabilidade desnecessária, quando o próprio Palmeiras vendeu essa coisa de que ganharia tudo, de que era imbatível, tudo bobagem. Time milionário. O time do Palmeiras é o melhor elenco do Brasil, sim senhor, mas o time, 11 jogadores, o Santos consegue montar um time igual, São Paulo consegue, Corinthians consegue, time 11. O que vai acontecer com o Palmeiras? No longo prazo, nos campeonatos longos, tipo brasileiro, ele vai chegar. Porque ele tem elenco, ele tem jogadores à altura para substituir, enquanto os outros contam com 12, 13, o Palmeiras conta com 16, 18, 20, então é que vai fazer a diferença. E aí ficou uma pressão tremenda, essa coisa toda, e o Cuca vai chegar e vai salvar. A verdade é que o Palmeiras está num processo de readaptação ao jeito de jogar do Cuca. Isso faz diferença, e essa pressão horrorosa em cima. Mas, em síntese, acredito no Palmeiras na classificação com o sufoco. Bom, no Inter é um momento de transição. Com o técnico interino Odair Hellmann no comando, o Colorado só pensa na vitória diante do atual campeão brasileiro. O Internacional de Porto Alegre vive dias complicados. Em baixa na Série B do Brasileiro, o Colorado precisa vencer hoje no Beira-Rio por 2 gols de diferença ao Palmeiras para seguir vivo na Copa do Brasil. Um triunfo pelo placar mínimo leva a decisão para os pênaltis. Acho que a gente tem que... Tá vendo agora que tem que trabalhar mais, tem que procurar melhorar cada um, assim, dentro de si, saber o que ainda falta, o que precisa dar mais ali dentro. Então eu acho que é um pouco disso. Depois de perder por 1-0 para o Paysandu, a diretoria do time gaúcho demitiu o técnico Antônio Carlos Zago e contratou Guto Ferreira. No entanto, o novo treinador ainda não vai comandar a equipe no jogo de logo mais. O auxiliar Odair Hellmann será o responsável pelo time. Às vezes se troca um pouco da filosofia, atrapalha um pouco da sequência que dá, né? Mas a gente tá
adaptar, vai procurar, a partir do momento que chegar o novo técnico, se adaptar o mais rápido possível para poder dar andamento às coisas. O Inter conta hoje com o retorno de D'Alessandro, poupado contra o Paysandu, e a presença de Marcelo Cirino no lugar de William Potker, que já atuou na Copa do Brasil pela Ponte Preta. Vou falar, viu, aquela história, né? Contrato profissional. Você cria uma cláusula. Se você um dia ou outro quiser romper com essa cláusula, você paga uma multa e resolve o problema, acabou. Parece que foi o que aconteceu. Mas, se questionamos tanto os clubes que interrompem trabalhos de treinadores precocemente por causa de resultados, também não vejo com bons olhos treinadores que ficam rompendo com o clube quando aparece uma proposta supostamente melhor. Quer dizer, que ainda também é muito questionável, né? O Inter está na Série B, o Bahia está na Série A. Não sei, eu acho que, como critico muitos clubes pela interrupção de um trabalho, também não acho muito legal o que fez o Guto Ferreira. Pesando-se, claro, que é um contrato profissional, e aí não se discute. Né? Eu estou discutindo a postura, mas não existe nenhuma ilegalidade. Para isso existem contratos, se você rompe, se você achar que não está feliz ali e precisa trocar, mas realmente... Não era nem o caso de felicidade, né? Ele ganhou a Copa do Nordeste, era uma outra proposta de trabalho que ele acabou concordando, como saiu da Chapecoense para ir para o Bahia. Eu entendo o que você fala, concordo com o que você fala, mas do jeito que a coisa está promíscua no futebol brasileiro, fica muito difícil você cobrar alguma coisa do treinador, que você vê, por exemplo, o Sérgio Soares, 4 jogos foi demitido. No Criciúma, 3 jogos demitiram o treinador. Quer dizer, não há o menor respeito por nada. Milton Cruz não pagaram um dia de salário e demitiram com 12 jogos. Quer dizer, sabe, não tem... Os clubes, eles são muito varzianos, então você não pode cobrar do treinador que ele não tente melhorar a condição dele. Que, na verdade, são os dirigentes que são varzianos, né? Nós tínhamos que disciplinar. Claro, lógico. Nós deveríamos disciplinar a coisa. Mas aí é que está, né? Esses dirigentes é que são os representantes do clube hoje. Então, está na hora de se criar uma disciplina para isso, tanto para um como para o outro. Mas que seja cumprida, isso, né? Porque a gente questiona muito essa história da demissão, mas, na verdade, o erro está na admissão de ter mais critério na contratação. Se você tiver uma lei, tipo, demitiu, vai ficar sem técnico, demitiu, paga 20 vezes o salário. Enfim, alguma coisa 20 assim. vezes, que é um negócio assim de quebrar o clube, os caras vão tomar vergonha na cara. O problema é que é tudo de qualquer jeito. Então, o que eles fazem? Eles são incompetentes, quando a coisa pega, eles dão a cabeça. Aí demitem e não pagam a multa na maioria das vezes, aí continuam jogando. Justiça, vai para a justiça, demora um tempo para receber, ou seja, é assim.